pessoal, tudo bem? O Desabafo Mamãe de hoje está no ar e hoje eu venho com um assunto bem polêmico que muitas pessoas não gostam de falar sobre isso, mas tá na hora da gente colocar o papo em dia, desabafar aqui, então bora falar de sexo depois da gravidez. Desde quando eu comecei o quadro, eu pensei nesse tema, pensei várias vezes, pesquisei algumas coisas. Eu vi no YouTube que não tem muito desse papo assim entre mães. Então eu acho que é um papo que vale a pena a gente discutir, vale a pena a gente expor nossas ideias. E mais uma vez, então vocês participaram e deixaram lá pra mim na fanpage do Facebook, do blog, pra eu ver um pouco da história de vocês, pra eu conhecer um pouquinho de vocês, e vocês deixaram algumas perguntas pra mim. Então, bora conversar igual a gente sempre faz. Eu vou deixar aqui as histórias de vocês e vou respondendo sobre esse assunto polêmico, digamos assim. A primeira que eu tenho aqui é a Elin Silva. Beijo, Elin, obrigada por comentar. Ela deixou assim: é normal perder a vontade? O meu bebê vai fazer 3 anos e depois que ele nasceu, ela ficou assim. E ela pensa que será que é só ela que tá nesse dilema ou se tem mais mães nesse dilema. Bom, Elin, eu acho que esse é o dilema de várias e várias mamães aí que estão assistindo a gente agora. Eu acho que essa coisa de perder a vontade tem muito com a parte sexual, muito com a parte psicológica. A Samantha Miranda, beijo, Sara, deixou aqui pra mim no WhatsApp, ela mandou pra mim hoje, falando que ela queria participar, e ela abordou um assunto que eu acho que tem tudo a ver com a sua pergunta. Ela tava falando pra mim que desde quando o Aquiles nasceu, ela começou a entrar num dilema dela com ela mesma. Ela disse que ela começou a não se sentir sexy mais e que falar em sexualidade pra ela era algo que soava muito estranho. Que pra ela, sendo mãe, era como se aquele comportamento, né, sexual, assim, pensar um pouco na sexualidade dela fosse alguma coisa errada. E ela não conseguia se sentir assim e que durante muito tempo foi assim. Que o marido dela entendia, que ele não insistia em nada, mas que ela imaginava que ele deveria ficar chateado com isso. Bom, eu vou falar um pouco da minha experiência. Eu e o Lucas, a gente nunca teve nenhum tipo de problema sexual, assim, a gente sempre se entendeu muito bem. Mas depois que eu tive o Bernardo, nas primeiras semanas a gente respeita e tal, porque tem aquela coisa do resguardo, né? A gente tem que obedecer. No meu caso eu fiz cesárea, então era uma coisa bem mais, assim, digamos, séria, né? Então, não que no parto normal não seja, mas a cesárea, além de tudo, pra mim era uma cirurgia, era um corte enorme, então eu fiquei em pânico. Foi aí que eu comecei a pensar que realmente eu tinha que me cuidar, mas que como é que ia ficar a minha sexualidade depois disso? Como é que a gente ia ter aquele contato corpo a corpo, né, homem e mulher, depois que tudo aquilo passasse? Na minha gravidez do Bernardo, eu vou voltar aqui qualquer dia pra fazer um vídeo explicando melhor pra vocês, mas eu tive uma gravidez de risco, então eu fiquei bastante tempo em repouso. Então, atividade sexual, zero, nada. Eu e o Lucas, a gente tinha que manter a distância. Então, foram vários meses, assim. Do 6º mês até o nascimento dele foi assim. A gente tava meio que acostumada a lidar com essa distância. Depois que tudo passou, que o médico disse que tava tudo certo, que foi a hora da verdade. E eu confesso que vontade... Eu não sei, eu já teve vários momentos que eu fiquei sem vontade, sim, e o Lucas também. Mas, no nosso caso, tava mais ligado ao cansaço. A gente, como pais, né, recentes, a gente não tava conseguindo lidar muito bem com essa coisa de acordar de madrugada, de passar o dia cansado, de não conseguir dormir bem, de não conseguir descansar. O Lucas tava tendo que acordar cedo pra trabalhar, então ficou assim, sabe? O cansaço acabou dominando. Eu vou falar um pouquinho mais de cansaço mais pra frente, mas já aconteceu comigo sim, viu, Elin? Não se sinta sozinha. Ainda voltando um pouco no que a Sá falou, a gente volta naquele outro desabafo mamãe da semana passada, sobre se eu sou mãe ou se eu sou mulher, ou se eu consigo administrar essas duas fases da minha vida. Depois que a gente se torna mãe, a gente passa por um estágio diferente e passa a se reconhecer como 2 tipos de seres humanos. Somos mulheres, então a gente tem a nossa feminilidade, a gente quer chamar a atenção do nosso parceiro e tudo mais, mas a gente é mãe. Então é como se certos comportamentos sexuais fossem reprovados para aquelas que são mães. Vocês entendem, né? Então eu acho que eu entendo você, Sá. Isso nunca aconteceu comigo, mas se tiver alguma mãe que tá me assistindo e aconteceu isso, por favor, deixa aqui embaixo pra mim, tá bom? Que não se sentia à vontade de fazer isso por causa do fato de ser mãe. Mas eu entendo, eu acho que é uma coisa meio que de reconhecimento, enquanto mãe e mulher, a gente fica naquela linha tênue ali, se a gente pode se comportar desse jeito meio na libertinagem, sabe? Mesmo sabendo que tem um bebê no quarto do lado, né? Então eu acho que é mais ou menos por aí. A Aline Oliveira, ela colocou: Paloma, eu queria saber se você acha difícil
achar um tempinho pra vocês dois, porque depois que os meus meninos nasceram, porque ela falou que ela só tem um menino de 10 meses e às vezes é meio complicado, que tipo, o bebê dela acorda bem na hora H. E que ela mandou um beijo, pediu pra eu mandar um beijo pra ela, então um beijo, Aline, um beijo pra você e pro seu bebê, muito obrigada por participar, tá bom? Bom, essa coisa de achar um tempo, gente, como eu falei pra vocês, no começo era muito difícil. Quando eu tinha só o Bernardo, ele dormia no nosso quarto. Então, a gente ficava meio desconfortável e não à vontade com ele ali. Porque, não sei, eu acho que qualquer movimento, qualquer respiração diferente, a criança percebe, né? Por mais que ela não saiba o que tá acontecendo, e é óbvio que ela não sabe o que tá acontecendo ali, mas ela percebe toda a movimentação, ela percebe que a gente tá ali numa atividade diferente, digamos assim. Então, a gente não tinha muito isso, a gente tentava fazer quando dava, sabe? Depois de um tempo, a gente passou por uma crise que a gente começou a perceber que os nossos momentos juntos, né, pra namorar, como casal, estavam ficando muito de lado. E a gente tava vivendo só a nossa maternidade, né, paternidade, a nossa rotina, o Lucas com o trabalho, eu com o bebê e a casa, então a gente começou a se esquecer disso. E isso começou a prejudicar muito a nossa relação. Tem uma mamãe aqui que tá falando sobre essa coisa do casamento tá acabando por causa disso. Eu vou comentar um pouquinho do comentário dela e eu falo pra vocês. Mas em questão de achar tempinho, a gente acha. Eu acho que quando quer, a gente acha. Eu e o Lucas, a gente procura passar a maior parte do tempo sozinho, ou quando eles estão na escola, ou quando eles estão dormindo. Tudo isso, a gente tenta achar um momento que não vá chamar a atenção deles e que a gente possa curtir um momento juntos. A cama compartilhada, quem não viu, eu fiz um vídeo, eu vou deixar o link aqui embaixo pra quem não assistiu, mas a cama compartilhada foi uma coisa que a gente precisou encerrar na nossa vida pra poder retomar a nossa atividade como casal. Pra gente voltar a ter a atividade que a gente tinha, né, como casal, e namorar, e ficar junto, a gente precisou tirar o Bernardo do nosso quarto. O Rodrigo sempre ficou estabelecido que ele ia dormir no quarto dele, então isso nunca foi um problema. Mas o Bernardo no nosso quarto foi um problema durante bastante tempo e isso estava atrapalhando muito, além das nossas noites de sono, claro, estava fazendo com que a nossa relação casal mesmo ficasse bem prejudicada. Além da Pimentel, ela deixou: nunca cheguei a um estágio de dormência na área que se refere à sexualidade, até porque ela sempre gostou muito de sexo. E a única coisa que ela teve medo depois é de não ser igual pro marido dela ou dela não conseguir corresponder a ele da mesma forma. E aí ela comenta aqui um pouquinho sobre estabelecer horários e o mais legal que eu achei que ela deixou aqui, que eu achei genial, é a conversa. Pessoal, essa coisa de ter o sexo como um tabu, ter a relação sexual como uma coisa assim, a quatro paredes, com a porta fechada e a luz apagada, isso é muito ruim. Eu sei que às vezes, depois do parto principalmente, a gente sente que o nosso corpo não é mais o mesmo. Eu tinha muito isso. Principalmente na primeira gravidez, eu ficava pensando, mas será que meu seio vai voltar como tava? Será que minha barriga não vai incomodar? Será que meu corpo vai estar assim? Será que vai estar assado? Eu sempre pensava isso. Só que eu acho que realmente, eu concordo com você, Glenda, quando você disse que a gente tem que ter um diálogo. Tem que ter um diálogo. Eu acho que quando você tá com uma pessoa há muito tempo, ele é o pai do seu filho, vocês têm essa relação, vocês têm que ter uma relação aberta pra falar sobre sexo, pessoal. Falar sobre sexo. Sexo é vida, sexo é saúde e acho que, sei lá, gente, pra mim, é 50% de uma relação. 50%. Eu não acho que seja menos, não. Eu acho que é 50%. Eu acho que quando você tá numa relação que você não tem essa intimidade com o seu parceiro, eu acho que fica muito complicado do resto dar certo. É como se vocês convivessem como amigos, eu sei lá. Eu acho que é mais ou menos por aí, né? Então eu acho que o diálogo é essencial pra qualquer relação. Eu acho que o diálogo estabelece toda uma organização, assim. Porque depois que vocês têm filhos, que a gente tem filhos, a vida muda completamente. A rotina dentro de casa muda, o nosso comportamento tem que mudar também. Então eu acho importante esse diálogo entre o casal pra gente estabelecer o que é melhor um pro outro, né? Também acho super válido. Então, Glenda, obrigada por participar, adorei seu comentário. A Ana Guiar, beijo Ana, ela também deixou aqui que mudou muito, porque na hora que ela quer, às vezes ele não quer porque ele tá cansado, e quando ele quer, ela não quer, e que o bebê deles dorme no quarto deles, e que isso atrapalha muito, porque o bebê acorda e atrapalha quando eles estão fazendo alguma coisa, quando eles estão juntos, e isso é muito ruim. Então, Ana,
já aconteceu comigo, como eu falei pra você. No começo, quando o Rodrigo nasceu, o Bernardo voltou pro meu quarto. E desde então, até o último vídeo que eu postei pra vocês falando da cama compartilhada, que a gente conseguiu tirar o Bernardo do quarto, foi uma regressão, assim. A gente tinha mais os finais de semana, quando a gente saía, às vezes a gente ia pra algum motel, a gente ia dormir junto e tal. Ou a gente vinha pra sala e o Bernardo ficava no quarto. Teve uma fase que a gente vinha pra sala ficar junto e o Bernardo vinha atrás da gente. Ele via que a gente não tava no quarto e saía do quarto. Então foi um período muito difícil. Foi um período que a gente precisou de bastante conversa um com o outro pra tentar segurar a onda e estabelecer uma ordem, porque é muito difícil quando a criança dorme no quarto. Então já aconteceu com a gente, sim. E essa coisa de quando eu quero, você não quer, acontecia muito, muito, muito. Acontece ainda. Às vezes nem sempre os dois estão afim. Ou às vezes um tá afim e o outro não. Por isso que eu volto a dizer, a conversa e o diálogo, como a Glenda disse, é essencial. Bom, a Janucci França também deixou aqui pra mim. Ela disse que na casa dela mudou, sim, e no início o que mais mudou foi a frequência. E claro que quando a gente não tem filho, ela também falou, quando a gente não tem filho, a gente faz quando quer, quando dá. E parece que o corpo tá sempre disposto, né? A cabeça tá disposta, o corpo tá disposto. E quando a gente namora ou comecinho de casamento, o desejo parece que é muito mais intenso. Não que ele seja maior, mas ele é muito mais intenso, porque o nosso tempo é muito mais livre. A gente pode se dedicar mais um pouco um pro outro. E quando os filhos chegam, a gente começa a dividir esse nosso tempo. A gente começa a se dedicar um pouco pros filhos também. E aí o maridinho acaba ficando de lado, né? E aí ela disse que algumas mulheres sofrem muito com as mudanças no corpo e tal, e que por isso deve existir conversa. Que eles devem, né, conversar entre si, e que isso não pode ser uma coisa que tem que ficar de lado. O casal não pode deixar isso de lado. E ela disse que é super cansativo, mas que ela não deixa o fogo esfriar e que ela vive fazendo surpresinhas. Beijo, Janucci, eu adorei seu comentário. Gente, essa coisa de surpresinhas é muito engraçado, porque esses dias mesmo uma amiga minha tava vendendo lingerie na faculdade e eu comprei dela uma lingerie. E aí um amigo meu até falou, mas homem não liga pra essas coisas. Eu falei, claro que liga. E liga sim, gente. Por mais que, lógico, né, a gente não vai passar muito tempo vestida neles, mas eles vão observar que a gente começou a ter um cuidado maior com que eles prestam atenção, sabe? Tem muita gente que tem muita vergonha de transar com a luz acesa, ou uma penumbra, assim, uma luzinha. Eu tinha muito esse problema, muito, muito, muito. Conforme eu e o Lucas a gente foi avançando na nossa relação, o tempo foi passando, a gente começou a parar de ter essas noias. Gente, eu tô falando isso, eu imagino que tem um monte de gente tudo vermelho, assim, tipo, ela tá falando isso. Eu também tinha muito isso, de não falar de sexo, de ter vergonha, ou de usar aquelas expressões que os meus alunos do ensino médio usam. Professora, sabe quando eles estão coisando? Ou sabe quando eles estão fazendo aquilo, você sabe, né? Então, eu vou falar aqui abertamente, porque a gente tá batendo um papo entre mães, entre mulheres, então a gente se entende, né? Mas a gente começou a estabelecer que a gente não tem que ter vergonha um do outro. Por mais que depois da gravidez o corpo não seja mais o mesmo, isso não é geral, porque tem muita mãe que volta até mais bonita, mais confiante depois da gravidez, mas não importa. Eu acho que quando existe um diálogo, por exemplo, o Lucas é o tipo de homem que ele sempre me põe pra cima. Então, por mais que tenha alguma gordurinha aqui, alguma coisinha ali que não tá me deixando feliz, ele faz assim com que o momento seja tão especial que eu até esqueço dessa noia, assim, de tipo, tem alguma coisa errada comigo, se a luz estiver acesa ele vai ver, sabe? Gente, na hora, acho que o cara nem pensa nisso, sabe? Eu acho que precisa haver um pouco de desligamento dessa coisa, assim, sabe? Mas ele vai me achar como? Ele é seu marido, ou sei lá, ele é seu namorado, ele é o pai do seu filho, ele acompanhou a mudança do seu corpo ao longo de 9 meses. Por que agora ele não vai acompanhar essa mudança depois desses 9 meses? Não é? Eu acho que ele tem que acompanhar essa mudança. Homens, se tiver algum homem me assistindo aí, ou se vocês colocaram os papais pra me assistir, homens, valorizem as mulheres de vocês. Carregar um bebê durante 9 meses não é fácil. Então, eu vou dizer como mulher, e é uma dica pra vocês. Olha só, quando elas se sentirem inseguras, deixem elas lá em cima. Levanta a bola delas, porque aí elas vão se sentir muito mais seguras. E mulher segura na cama é muito melhor, não é? Então, anotem aí a dica que eu dei pra vocês, tá bom, homens? Então, é isso. A Franciele Duarte, ela colocou que ela gostaria de saber se nos meus 2 pós-parto, se eu senti interesse em ter relação ou se eu perdi totalmente o interesse. Porque ela conheceu pessoas que tiveram interesse no começo e depois perderam. E como aconteceu comigo. Então, um beijo, Franciele, obrigada por participar. Gente, olha, na minha primeira gravidez,
como eu contei pra vocês, eu fiquei, né, em repouso, não podia ter nenhum tipo de relação sexual, não podia ter nenhum tipo de estímulo, assim, porque era perigoso, né, pro bebê. Depois que ele nasceu, passou um tempo, a gente foi se reconhecendo de novo, né, retomando aquela rotina e foi até melhor, porque fazia muito tempo que a gente não fazia nada. Então depois que todo esse tempo passou, foi até muito melhor e a vontade voltou com tudo. Só que depois eu passei por um período de sangramento longo, aí até adequar meu corpo ao anticoncepcional, então eu ficava com aqueles sangramentos de escape, aquelas ondas de vai e vem de humor, então isso me atrapalhou bastante. Até que depois de muito tempo eu engravidei do Rodrigo e na gravidez do Rodrigo foi um problema, porque quando eu estava grávida do Rodrigo eu tive um pico assim de vontade de estar com ele o tempo todo, sabe? Então eu passei por um período assim muito difícil, porque durante a minha gravidez com o Rodrigo, eu e o Lucas a gente ficou meio abalado, a gente brigava bastante e tal. E foi um período que o Lucas não me procurava muito. Ele tinha medo, assim, sei lá, da minha barriga enorme. Ele ficou... Foi um período difícil, digamos assim. Então a gente não fazia nada, não rolava sexo, nada. Então foi muito difícil porque eu me senti super rejeitada, chorei, fiz aquele teatro enorme. E depois de um tempo eu comecei a conseguir compreender um pouquinho, né, na cabeça dele. Mas... foi difícil, eu tinha bastante vontade, muita vontade mesmo. E eu conheço grávidas assim que não tem. Eu conheço grávidas, amigas minhas, que ficaram assim com asco do namorado, sabe? Do marido, não queriam nem saber. E eu não, eu tava super disponível, super afim, mas não rolou. Então, depois que eles nasceram, no meu pós-parto eu continuei com vontade. Eu acho que eu nunca passei por um período assim de tipo, ah, não quero, não tô afim, sabe? Bom, mas é isso. Espero ter respondido. A Maia, beijo Cá. Ela deixou aqui que mudou sim, mas que mudou pra melhor. E que se ela deixar, é todo dia. É isso aí, Cá. Muito bem. Chama acesa, é isso aí. A Wélida Nascimento, ela colocou que tem muito a ver com a compreensão do parceiro, que esses pequenos adoram acordar na hora de namorar. Uma boa conversa deve ajudar. Com certeza, velho, acho que você tem toda a razão. Criança, gente, sempre vai acordar na hora que não pode, entendeu? Já aconteceu. Esses dias eu tava lendo na internet um artigo de uma sexóloga e ela explicando, né, algumas coisas, 10 maneiras que a gente pode utilizar pra melhorar a relação sexual do casal que tem filhos. E uma delas era justamente isso. Uma delas dizia que a pergunta era, né, a moça deixou a pergunta lá, a pessoa deixou a pergunta pra ela: se eu tiver na hora H com meu marido, com meu namorado, e meu filho acorda, o que eu faço? E ela tava explicando que você vai até lá, vê o que o seu filho precisa, resolve o problema dele, ele volta a dormir e você volta e continua de onde parou. Não deixem, pessoal, tipo, ah, ele acordou, ah, deixa quieto, se veste, ah, acabou. Acabou não, vocês não terminaram o que vocês começaram, então vocês têm que terminar o que vocês começaram, o bebê pode esperar. Mas o bebê, vai deixar o bebê chorando? Não, faça como essa sexóloga falou, vai lá, resolve o problema do seu filho, se for mamadeira, se for leite, resolva. Depois ele volta a dormir, afinal a criança não vai ficar acordada a madrugada inteira e vocês continuam de onde parou. É difícil? É. O clima esfria? Esfria, mas a gente dá um jeito. Várias mamães aqui, eu não tô falando todas, porque várias mamães falaram sobre a vontade. Então a Vivian Souza também falou que pra ela não é nem questão de tempo, é de vontade, e que ela tem vergonha de conversar sobre isso com ele. Será que ela deve procurar um médico? E ela toma remédios pra dormir, e que depois disso ela perdeu a vontade. Então, Vivian, obrigada por deixar seu comentário aqui, compartilhar com a gente essa sua experiência. Olha, eu não sei dizer pra você se é o seu medicamento que tá fazendo isso com você, mas pode ser. Então eu acho que vale super a pena você procurar a ajuda de um profissional. Talvez o seu obstetra, né, o seu ginecologista, sei lá, algum médico que possa te ajudar a resolver esse problema. E eu acho que um bom papo que seu marido vai resolver, viu? Abre o jogo pra ele, acho que pode ajudar. A Michele Batista, beijo Michele, deixou aqui que ela tá em crise no casamento, que a pequena caçula dela está com 5 meses e que eles ainda não voltaram à rotina sexual, que dá pra contar nos dedos as vezes que eles transaram após o nascimento da filha dela, e que ontem eles tentaram e aí não rolou, não deu certo, e ela acha que o casamento dela tá acabando e ela me pediu um conselho. Bom, Michele, mamães, deixem conselho pra Michele aqui embaixo também, tá bom? Ou então lá na fanpage do Facebook, responda o comentário dela. Mas, Michele, o meu comentário pra você, né, o meu conselho é o seguinte: converse com seu marido, sente com ele. Quando vocês não estiverem com a filha de vocês, sentem vocês dois sozinhos. Expõe pra ele o que você tá sentindo,
O que talvez esteja faltando pra você, sei lá, ficar afim, ou talvez esteja faltando alguma coisa pra ele ficar afim e te procurar. Ou sei lá, vocês têm que tentar chegar no consenso do porquê essas tentativas que não estão dando certo. Tipo, que você contou que vocês tentaram e não deu certo. Então vocês têm que chegar a um consenso do porquê isso tá acontecendo. Depois disso, tente estabelecer uma rotina com a sua filha. De sono, de hora de mamada, de tudo. Estabeleceu essa rotina, encaixa os horários que vocês têm juntos, nos horários que vocês não estão cansados, que vocês não estão com tanto sono. E aí, entra nessa rotina e tenta retomar essa atividade sexual de vocês, esse momento casal. Quando a gente fala em sexo, a gente pensa assim, só o ato sexual e tal, mas não é isso. Quando a gente tá com alguém que a gente ama, que a gente quer bem, que a gente quer por perto, a gente quer manter nossa relação, nosso namoro, nosso casamento aceso. Então eu acho que, como eu falei, eu considero a relação sexual, o sexo como 50% de uma relação. Então, se você acha que tem alguma coisa errada, que tá esfriando, que você acha que seu casamento pode acabar por isso, senta e conversa. Mas não deixe escorregar pelos seus dedos isso simplesmente sem ter uma explicação. Se precisar procurar algum terapeuta, sei lá, talvez fazer uma terapia de casal, talvez seria alguma solução. Se vocês, eu não sei se vocês têm com quem deixar a filha de vocês, mas achar um momento pra vocês saírem sozinhos, quem sabe dormir num motel ou passar algumas horas lá, sair pra jantar. Não sei, tentar encaixar algum tipo de coisa que deixe vocês mais alegres e animados um com o outro. Quem sabe, né? Depois volta aqui pra me contar, tá bom? Um beijo, boa sorte. A Juliana Ribeiro, beijo Juliana, ela colocou que na casa dela tá um caos, porque ela tem duas filhas, uma de 10 e uma de 1 ano, e elas dão muito trabalho. E que ela tá sempre muito cansada. O que pior é que ela dá o quarto e a cama dela pra filha dela dormir, porque a filha dela gosta de dormir no peito. E que daí ela tava achando muito apertado os três na cama e ela acabou indo pro quarto da filha pra amamentar a filha lá e acabou dormindo lá. E aí ela me perguntou, né, falou pra eu ajudar ela a dar umas dicas e como que eu me viro com os dois. Se o Luca entende bem que você trabalha, estuda e cuida da casa, e que todos vocês parecem se dar muito bem, se sempre foi assim. Então, beijo, Ju. Olha, como eu falei pra vocês, eu e o Lucas, a gente sempre teve uma coisa assim, muito natural. Eu e o Lucas, a gente se reconhece pelo olhar, sabe? Pelo movimento, assim, a gente já sabe o que cada um quer. A gente tá junto há 6 anos, então é tempo suficiente pra saber o que um quer do outro. Então, a gente já teve momentos de crise, a gente já teve momentos de ficar sem transar um tempão, e aí a gente, tipo, querer entender por que aquilo tava acontecendo, porque não era falta de vontade, às vezes a gente deixava o cansaço dominar. E aí teve uma vez, há pouco tempo atrás, que a gente chegou num consenso, como eu falei, como eu dei a dica lá pra ela. A gente sentou e conversou, e eu expus pra ele que tava me incomodando, o que eu não tava achando que não tava legal daquele jeito, que tava deixando a nossa relação ficar muito fria. E aí o Lucas também disse pra mim o que ele achava que tinha que melhorar, e a gente chegou num consenso. Eu amo os meus filhos, eu passo a maior parte do meu tempo com eles quando eu posso. Mas eu aprendi que eu tenho que me dividir entre ser mãe do Bernardo e do Rodrigo e ser a mulher do Lucas, sabe? Eu acho que a dica é essa, você tem que saber separar quando você é mãe dos seus filhos ou do seu filho ou da sua filha e quando você é mulher do seu marido ou namorada do seu namorado. Porque os homens, né, eles tendem a se sentir enciumados, eles tendem a se sentir largados, porque agora a gente só pensa no filho, a gente só pensa em cuidar do filho. E eles precisam desse chameio, desse carinho também. E eu sinto falta. Então, se você sente falta, quer estar com ele, divide o tempo. Separa as duas coisas. Não envolve a sua maternidade, não deixe com que ela sobreponha a sua vontade de estar com seu marido, a sua vontade de beijar na boca, a sua vontade de fazer carinho, a sua vontade de receber um carinho, a sua vontade de, sei lá, dançar pra ele, não sei, fazer um jantar e, sei lá, inventar alguma coisa, sabe? Mas não deixa a sua maternidade atrapalhar isso. Assim como isso também não pode atrapalhar a sua maternidade. Eu acho que tem que ter um equilíbrio, um balanço entre essas duas coisas. Então, eu acho que essa é a dica que eu dou pra você, tá bom? Bom, a Flávia Maria, beijo Flávia, obrigada por comentar. Ela disse que desde a primeira gravidez dela, que a filha dela hoje já tem 4 anos, que ela não tinha vontade nenhuma porque ela vivia cansada e quando ele procurava ela sempre arrumava uma desculpa. Agora, na segunda gravidez do filho dela, o Caio, ela sempre que ela tem um tempinho, ela e o marido dela, eles ficam juntos. Então, às vezes, quando a filha dela dorme na casa da sogra e tudo mais. Então, nos momentos que eles têm tempo, eles aproveitam e ficam juntos. E ela fala que até uma coisa engraçada, que após a primeira gravidez ela tava sempre cansada, mas hoje, quando ela fica muito tempo sem ter nenhum tipo de relação, ela começa a ficar estressada, digamos assim.
E ela fala uma frase muito legal, que ela fala que além dela ser mãe, ela também é mulher. Então volta no que eu falei pra vocês agora há pouco. Então você tem que saber separar essa coisa de você é mãe e você é mulher. Foi como a Sá falou pra mim, que no começo ela não conseguia separar muito bem e ela até se sentia mal de, sei lá, ter algum tipo de vontade de transar, vontade de ficar sexy pro marido dela. E tipo assim, como assim? Eu sou mãe, eu não posso me comportar dessa maneira. Sabe? É como se fosse errado você querer se comportar assim já tendo um filho. E o que não é uma super bobagem. E eu acho que tá bem aqui na cabeça. E ela também disse pra mim que ela também achava que era muito na cabeça dela. E realmente, gente, o cansaço destrói a gente. Depois que eu voltei pra minha rotina de trabalhar, o cansaço acabou comigo. Eu fiquei muito cansada, eu não conseguia lidar com isso. E eu tive que estabelecer algum tipo de, sei lá, algum tipo de maneira pra conseguir driblar esse cansaço e passar mais tempo com o Lucas, porque realmente eu tava sentindo muita falta de ter ele assim, pertinho de mim, já que a gente sempre foi assim, e desde que a gente namorava a gente sempre foi muito intenso, digamos assim. Diana Santos, ela colocou, isso existe? Que pra mim, que pra ela tá uma barra, o tempo dela se dedica totalmente ao pequeno dela e que ela dá aquele jeitinho brasileiro e que a vontade não é a mesma e que ela acha que é por causa do cansaço. Enfim, temos que lembrar que somos mulheres e esposas, mas não é fácil não. A não ser que você tenha uma babá 24 horas ou uma empregada. Beijos, pá. Beijo, Adriana. Mulher, não é assim não. Eu não tenho empregada aqui, não tenho babá. E foi o que eu falei. Você falou que dá o jeitinho brasileiro. É no jeitinho brasileiro mesmo que a gente reconhece o quanto isso faz bem, o quanto isso deixa a gente animada, o quanto isso deixa a gente feliz. Então, procura manter a sua relação viva, a chama do seu casamento acesa. Ou do seu namoro, sei lá. Mas procure estar sempre bem, você e ele. Porque daí o resto, né? O resto da rotina na casa começa a caminhar melhor. Então, pra terminar, eu vou responder um pouquinho das perguntas que estão no Instagram, que algumas pessoas deixaram pra mim. Então, a Adriana Guerra pediu pra eu mandar beijo. Beijo, Adriana. Um beijo pra Kelly Morales também, pra ela e pra Bebê. Um beijo. Beijo pra todo mundo que deixou aqui, tá bom? Pergunta pra mim. E foram duas perguntas principais. Uma falando sobre dor na relação. Gente, eu senti sim dor. E eu acho que é pelo tempo. O meu ginecologista explicou que é pelo tempo que você fica... do parto, né, são 40 dias, tem toda a recuperação do útero, da parede do útero, tem tudo isso, e vale lembrar que o resguardo é muito importante para a saúde da mãe, né, para a saúde da mulher. E uma outra coisa aqui que perguntaram pra mim sobre parto, dor, se era parto normal ou cesárea, qual a diferença. Gente, eu não tenho experiência de parto normal, então eu não sei dizer. Então você que é mamãe e teve parto normal, deixa aqui embaixo pra mim sobre a relação, como é que ficou o sexo depois, né, do bebê ter nascido, de parto normal, quanto tempo demorou. E eu não tenho referência, então deixa aqui pra mim. E as outras perguntas foram perguntando como eu faço pra manter a chama acesa, e como eu faço pra não perder o pique, como eu já contei ao longo do vídeo todo pra vocês, que ficou gigante, ficou enorme, esse papo é uma delícia, eu ficaria horas aqui falando com vocês sobre isso, tá bom? Gente, é isso, espero muito que vocês tenham gostado, eu adorei as histórias de vocês, eu ficaria horas aqui conversando sobre isso, eu adoro falar sobre esse assunto, eu acho que nós mães, mulheres, a gente tem que desabafar, tem que colocar tudo isso pra fora, tem que tentar pedir ajuda umas pras outras, o que eu acho mais legal é que vocês deixam perguntas, outras mães vêm e respondem e falam que estão se identificando, que estão na mesma. Era exatamente isso que eu queria com esse quadro. Eu espero estar ajudando muito vocês. Então, se você gostou desse vídeo, clica no gostei aqui embaixo pra mim, compartilhe lá nas suas redes sociais, no Twitter, no Instagram, no Facebook, coloca o link do vídeo lá, às vezes pode ajudar outras mamães também, tá bom? É isso, se você é novo aqui no canal, se inscreve pra não perder mais nenhum vídeo. E passa lá na fanpage do blog, dá um curtir lá no Facebook que tá aparecendo aqui embaixo. Eu sempre deixo toda quinta-feira a pauta do Desabafa Mamãe lá. Logo, logo a gente vai ter uma surpresinha aqui no canal, um vlog especial com uma coisa que vai acontecer pra mim daqui 20 dias. Eu tô muito ansiosa, eu ainda não posso contar o que é, mas eu acho que vocês vão gostar muito, tá bom? É isso, super beijo, até o próximo Desabafa Mamãe. Tchau!